Olá pessoal, beleza? Vamos continuar a nossa aula de CSS. Prometo que eu vou tentar de novo fazer um vídeo curto, tá? Para não prolongar muito aí para vocês, mas vamos ver algumas tags aqui do CSS. Só relembrando um pouquinho sobre ontem. Os arquivos HTML e CSS, pessoal, eles têm que estar na mesma pasta, tá ok? Os nomes aqui do HTML ou do CSS, tanto faz, tá? Você que dá o nome aí, então não tem problema aí, pode ser qualquer nome. Só que o nome que você colocar no arquivo HTML, no arquivo CSS, que no meu caso aqui eu coloquei estilo.css, tem que ser o mesmo que vai estar aqui na tag link do HTML, tá? Então lá no HTML eu tenho a tag link rel igual style sheet do tipo texto CSS que tem a referência estilo.css. Este daqui é o nome do arquivo .css que nós criamos, tá? Aqui no body, nós conseguimos aqui mudar a cor de fundo, colocar uma imagem de fundo, etc. Quando eu tenho barra asterisco, alguma coisa, asterisco barra, quer dizer que eu coloquei este texto em comentário, tá? Então eu posso colocar aqui mais comentários, quantos eu quiser e quantas linhas eu quiser, asterisco barra, tudo isso daqui que ficou verdinho, então, está comentado. Lembrando que comentário é muito bom para nós lembrarmos aqui o que nós fizemos e o que, para que serve cada linha, tá ok? Então, este é o body. O body, ele muda, então, a cor do fundo, né? O body não, né? O background color, que ele tem que estar dentro do body. Se eu colocar aqui uma outra cor, ó, vou salvar. Notem que aqui ele vai também mudar, tá? Tudo depende da cor que você colocar aqui no background color. Se você não colocar nada, ele vai ficar com um fundo branco, tá? O P, então, aqui no HTML, todos que estiverem com P na frente, o P significa parágrafo, tá? Todos que tiverem com parágrafo, o texto que estiver dentro do parágrafo, vai pegar o estilo que está aqui dentro deste P. No caso aqui, eu só mudei a cor da letra, tá? Então, conforme eu altero aqui a cor da letra, o que estiver dentro do P, ele vai mudar um pouquinho. Aqui, no caso, não mudou muita coisa, né? Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Aí, ó, alterou, ficou tudo azul, tá vendo? Agora eu vou colocar tudo vermelho. Vai ficar vermelho. E por que que este ficou azul? Porque este, eu dei o nome para ele, deste P, com o ID segundo. Lá no segundo, tá vendo que precisa ter o sustenido na frente, né? A jogo da velha, o Sharp, pode chamar como você quiser isso aqui. Eu chamo de sustenido. Então, sustenido na frente, segundo, e eu mudei a cor do P que tiver segundo, tá? Por isso que tem aqui o ID segundo e aqui eu tenho sustenido segundo. E aqui no sustenido abacate, que eu tenho aqui o P com o nome, o ID abacate, eu mudei o tamanho da fonte, tá? Por isso que este daqui ficou com um tamanho maior, só que ele ficou com a cor dos parágrafos anteriores, porque o P, que é o parágrafo geral, vamos dizer assim, tá na cor vermelha. E eu não alterei a cor aqui no abacate. Se eu vir aqui no abacate e mudar a cor do texto, tá, ó, vou colocar um verde. Ponto e vírgula. Sempre no final de cada tag, ponto e vírgula. Salvo. Aí ele vai ficar verde. Tá vendo? Então, os parágrafos que eu não fiz nada ficou vermelho. Os que eu alterei a cor foi mudada. Agora, coisa nova, né? Quando eu quero alterar a fonte da letra,
Eu expliquei para vocês lá em HTML que dá para mudar a fonte da letra usando o font, né? A tag font aqui. No CSS é a mesma coisa, chama font, só que é font family, tá? Eu vou mudar aqui do segundo, vou colocar aqui, ó, font, tracinho, family, tá? Pode ver que ele fica cinza. E aqui na fonte family eu coloco o nome da fonte que eu quero. Lembrando que a fonte ela tem que existir no computador da pessoa. E aqui eu posso colocar 3 fontes separadas por ponto e vírgula. Por exemplo, eu não lembro o nome das fontes. Deixa eu abrir aqui o meu Word, que aí eu vou lembrando. Eu sei que a primeira que eu vou colocar aqui é o Arial. Tá? Ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não, desculpa. Vírgula. Aqui é Arial, vírgula. Deixa eu ver se o Word abriu, para eu ver o nome das fontes aqui. Tem o Calibre, que é o comum, né? Calibre, vírgula. Deixa eu ver uma outra que fica diferente aqui. Uma que tem 2 nomes aqui, que seja fácil de escrever. BLMT, não. Bauhaus. Arial Black, né? Arial Black. Tá. Notem que aqui eu só coloquei o nome. O Arial Black eu preciso colocar com aspas duplas, tá? Por quê? Porque são 2 nomes, tem um espaço no meio. Como tem um espaço no meio, eu coloco aspas duplas. Se não tiver, não precisa. Ou se você quiser, na dúvida, colocar aspas duplas em todos, pode também, não tem problema nenhum. Então aqui o que vai acontecer? Quando eu salvar, ó, vamos atualizar aqui. Onde que eu coloquei? Foi no segundo. É aqui, ó. Tá vendo que o segundo ele ficou com uma fonte um pouquinho diferente do de cima, ó. Ficou com Arial. Se no computador da pessoa não tiver Arial, eu vou mudar aqui de propósito, ó, vou colocar 2 L's, porque aí não vai ter no meu computador. Ele vai buscar o Calibre. Olha lá, ó, mudou, tá vendo? E se no computador da pessoa não tem o Calibre, ele vai buscar o Arial Black. Olha lá, Arial Black. Tá vendo? Então essas 3 fontes, na verdade, só é necessário uma. Só que se não tiver essa fonte que eu coloquei aqui na frente do Family, ele vai buscar a outra fonte. Não achou a outra fonte? Vai buscar a terceira fonte. Uma dessas 3 fontes tem que ter, tá? Eu, particularmente, não gosto de usar fontes em HTML. Eu uso o mais comum, que é o Arial ou Sans Serif, né? Que tem em todos os computadores. E quando eu quero uma letra diferente, eu prefiro fazer imagem, tá? Mas tem essa opção aí para vocês do Font Family. Além do Font Family, tem o Font Size. Vamos buscar aqui, ó, Font Size. Coloco 2 pontos e o Font Size eu coloco em pixels, tá? Se eu colocar aqui, ó, 10 px, o font size eu já passei na aula passada para vocês, né? Mas tudo bem. Só relembrando, font size, então, eu coloco em pixels. Eu posso colocar em pt, que é o mesmo tamanho lá daquele que a gente escolhe no Word, no WordPad, etc. Posso. Só que eu gosto de usar em px porque a gente pode ter um tamanho diversificado, né? Em pixels. Então, se eu colocar 10 pixels, vai ficar pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Pequenininho. Se eu quiser colocar 100 pixels, ele aceita também. Olha o tamanho que fica, tá? Então, aqui você coloca em pixels e você tem o tamanho que você quer para o texto, tá? Aqui tá tamanho default, aqui tá em 25, aqui tá em 50, é isso? 25 e 50 pixels. Então aí você pode colocar aí o tamanho que você achar que deve ter no seu site. Temos aqui também para deixar em negrito, que é font weight
que aí a gente coloca bold. É bold? Eu acho que é bold. Vamos ver lá. É, isso mesmo. Ficou já em negrito. Se eu tirar aqui, ó, deixa eu ver se deu certo. Se eu tirar isso, ele sai do negrito. Se eu colocar, ele fica em negrito. Então, se eu colocar font H e aqui eu coloco bold. Tem também, eu não lembro agora as tags, pessoal. O bold é o negrito, tem o itálico e tem sublinhado e etc, tá? Ah, será que eu lembro? Eu não vou lembrar agora, mas depois a gente pesquisar na internet, dá para deixar itálico e por aí vai. Eu vou tirar esse fonte. Ou não, vou deixar aqui para lembrar. Vou usar aqui agora, deixa eu ver se não está muito poluído aqui. Vou usar aqui nesse último parágrafo. Vou colocar aqui no nome desse último parágrafo ID igual a último, tá? E aqui eu crio o último. Aí. E aqui eu posso usar o font align. Opa, align. Como que é esse mesmo? Fonte align. Ué, por que que não tá dando certo? Fonte align center. Tinha que ficar negrito aqui. Não foi mesmo. Ah, tá. Não é fonte, é text. Aí, text align. Então, se eu colocar text align center, venho aqui, e ele centraliza. Tá vendo? Se eu colocar font align right, ele vai colocar a direita. Opa, foi para a esquerda. Ó, eu errando de novo. Ó, left. Deixa eu testar o left. Que ele fica na esquerda. E right. Ah, tá. É que eu tinha colocado o H depois do T aqui, ó. Right. Right. À direita. Center. No meio. Left. À esquerda. Ou se eu não colocar nada, ele fica à esquerda também como default. Tá bom? Eu vou deixar aqui center para diferenciar. Deixa eu só acender a luz aqui rapidinho que tá ficando escuro. Acho que deve ter dado uma melhorada. Ixi, tá piscando aqui. Aí, vamos lá. Então, align center, ou align right, ou align left, para mudar a posição do texto. Salvar. Aí, ficou no centro. É isso aí. Aqui também tem uma outra tag que nós podemos usar, que é o text traço decoration. Aí aqui tem o underline. Opa, underline. Vamos ver se dá certo. Isso, ele fica com underline embaixo. Tem o overline. Overline. Opa. Overline. É. Que fica com uma linha acima.
E tem um outro, eu não lembro agora, line throw, que fica taxado com uma linha no meio. Só que a gente também quase não usa. O que nós mais usamos é o underline mesmo, quando nós queremos uma linha aqui embaixo. É, o underline. Então, pessoal, nós temos essas tags novas que eu posso trabalhar daqui com a fonte do meu texto, tá? Colocar meu texto para a direita, para a esquerda, no meio, colocar o underline, mudar a cor, tamanho. Então, várias formatações eu consigo fazer usando o meu CSS. Só lembrando, por que que aqui é P, por que aqui é segundo, por que abacate? Porque ele é último. P, se ele for simplesmente um parágrafo. Segundo, abacate último, porque eu coloquei o ID aqui neste parágrafo, tá? Ó, ID abacate neste P e ID último neste último, tá ok? Então, você criando identificação aqui para cada P, você pode ir lá no seu CSS e colocar uma formatação específica para cada parágrafo, tá ok? Então aí eu quero que vocês brinquem um pouquinho com essas tags, tá? E aí na próxima aula nós começamos a trabalhar com div. Eu ia falar um pouquinho de div agora no vídeo, só que ele já está com 16 minutos. E div é melhor a gente estar junto, tá ao vivo, porque aí eu já vou tirando algumas dúvidas, porque div é muito importante para o desenvolvimento do site aí e tem várias coisas legais que dá para a gente fazer com div, tá bom? Até mais, pessoal, bons estudos, fiquem com Deus, tchau, tchau!